para vocês é a fazer o Rejuvelac de arroz. Assim, o Rejuvelac é uma bebida fermentada que é rica em enzimas, probióticos, sais minerais. Ela pode ser feita com alguns grãos ricos em amidos, mas a gente escolhe fazer ele com arroz por quê? Porque assim, o arroz integral de preferência, se for melhor ainda orgânico, ele é acessível a todo mundo tem acesso, todo mundo acha no supermercado, numa zona cerealista. Então assim, eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de arroz em casa já pode sair daqui e começar a fazer. Além disso, ele é um grão sem glúten. Tudo bem, assim, o Rejuvelac de trigo, que é um grão que tem glúten, o glúten é uma substância insolúvel em água, mas ele pode causar alguma alergia em pessoas que têm intolerância ao glúten, com problemas de contaminação por arrastamento. Então, para evitar qualquer tipo de problema, nesse caso, a gente opta por fazer um grão sem glúten, que é o arroz. Para fazer o Rejuvelac de arroz, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que germinar o grão, que a conversação chama de acordar. Então, assim, esse processo de acordar, você vai tirar todos os antinutrientes do grão. E é super simples de fazer. Você vai precisar de um vidro, de preferência super bem higienizado, lavar ele com sabão de coco, água corrente, escorrer. E vai precisar, para fazer 1 litro de Rejuvelac, você precisa de 1 xícara de arroz. Claro, essa medida assim, quem quiser fazer mais Rejuvelac, menos Rejuvelac, é só alterar na proporção as medidas que a gente vai passar aqui. Então, para 1 xícara de arroz, então a gente vai acordar o grão primeiro, você vai colocar, vai lavar o grão de arroz sobre a torneira, vai transferir ele para o vidro e vai completar ele com água solarizada. Alguém aqui já ouviu falar da água solarizada? Bom, para quem não conhece a água solarizada, que é uma água super estruturada, a Conceição ensina a fazer ela e ela explica direitinho todos os benefícios que a água solarizada tem pra gente no site do Silicon. Então vocês podem entrar no site, tem no livro também? Tem no livro, vocês entram no site e procuram água solarizada. Quem não tem, quem não conhece, já quer começar a fazer, pode usar uma água filtrada normal, não tem problema. Mas assim, a gente sempre dá preferência ao ideal. Então assim, o ideal é usar água solarizada. Então vamos continuar acordando o grão. Vai colocar a xícara de arroz dentro do grão e vai completar com água solarizada. Aí o que você vai fazer? Você vai tampar. Tipo, exemplo, esse aqui não é Rejuvelac, tá? Mas é um exemplo. Você vai colocar um pedacinho de voal no vai amarrar ele com elástico. Você pode usar uma panela furada, que a Conceição tem. Você pode, só que sim, o grão ele tem que estar respirando. Feito isso, você colocou o grão, colocou a água, você vai deixar ele descansando num cantinho da sua casa, da sua cozinha, um lugar fresco, por 8 horas. Então assim, esse aqui é o grão. Então, o arroz acordou. Passadas 8 horas, em casa, quando eu vou acordar um grão, eu faço à noite, antes de dormir. Antes de dormir eu faço esse processo. Deixo ele lá, aí eu vou continuar mexendo no meu grão. Então você vai pegar o seu arroz, você vai pôr ele em uma peneira, vai jogar essa água fora, vai lavar o seu arroz. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai germinar o arroz no ar. Então você vai pegar esse arroz na peneira, vai deixar ele escorrendo, vai colocar num cantinho e vai aguardar 12 horas. Essas 12 horas é a germinação do arroz que vai acontecer no ar, então ela não vai ter contato com água nem nada. Uma dica para vocês, não sei, quem tem bichinho em casa, alguma coisa também, é sempre pôr um paninho em cima, um voalzinho, para evitar a contaminação desse arroz. Passadas as 12 horas, você vai pegar, a gente vai dar início então ao Rejuvelac. Então todo esse procedimento que eu ensinei agora foi o germinar do arroz. Que a gente precisa do grão pré-germinado para dar início à fermentação do Rejuvelac. Então, passado, você vai pegar o seu vidro transparente, bem higienizado, sempre. Para o vidro, vai colocar ele no fundo e vai completar. Para 1 xícara de arroz, você vai colocar 4 xícaras de água solarizada. Então, assim, aí a gente vai estar dando início à fermentação, ao Rejuvelac. Colocou, você vai pegar, vai colocar assim, você pode realmente voltar o seu voal alguma coisa ou só colocar a tampa do vidro em cima. Não precisa fechar, não é para fechar, né? Não precisa, não fecha, porque essa fermentação vai gerar gases e esse gás precisa sair. Se você fechar, não vai dar bom resultado. Esse que está circulando aí com você está fechado, porque eu viajei com ele e também para não correr o risco de vocês
derramarem aí em vocês. Mas a ideia é só apoiar a tampa. A ideia é você pegar a tampa e só colocar assim, ó. Não precisa rosquear nem nada. Colocou a tampa para proteger de qualquer contaminação. Colocou a tampa, volta lá pro cantinho da sua cozinha, que você vai ter um cantinho selecionado para isso, e vai deixar ele lá por 24 horas. Só que assim, essa fermentação ela é relativa, porque vai depender da temperatura do dia e da temperatura da cidade onde você mora. Então assim, a fermentação em 24 horas ocorre numa temperatura entre 20 e 24 graus Celsius. Se você mora numa região que é muito quente, essa fermentação vai ocorrer mais rápida. Se você mora numa cidade muito fria, essa fermentação vai demorar um pouquinho mais. Então, assim, sempre fica de olho, tá? Ou se não, usa, tipo, dicas. Tipo, eu moro numa cidade muito fria, deixa ela no cantinho mais quente da sua cozinha. Eu moro numa cidade muito quente, a minha cozinha é muito quente. Deixa ela num espaço mais ventilado, mais fresquinho. Então, fica baseado, assim, 24 horas. Então vamos lá, passou 24 horas, seu grão está lá, você percebeu que houve fermentação, vão subir as bolinhas, né? Você vai ver que tá uma forma mágica está acontecendo ali dentro. Você vai pegar seu vidro, vai pegar uma garrafa de vidro, vai colocar um funil e vai esse grão. Então assim, esse líquido aqui, que vai formar no grão de arroz, ele é o Rejuvelac. A hora que você transferiu ele já está pronto para você consumir. O que você pode fazer? Você pode tomar ele na hora. Quem assim tem algum problema, achar que o cheiro é muito forte, que o gosto não é legal, pode colocar um pouco de limão, pode colocar até mesmo para 1 litro de Rejuvelac, colocar uma colher de sobremesa de melado, né? Melado de cana orgânico. Coloca ele no vidro, tá? Transferiu assim o Rejuvelac para cá, coloca o limão, coloca o melado de cana orgânico. Se quiser, pode colocar pedaços de fruta, que aí você vai estar fazendo Rejuvelac frutal. Tampou a garrafa e coloca na geladeira. Você tem um prato, assim, o ideal é você consumir o Rejuvelac que fez em 24 horas. Caso não consiga consumir 1 litro, em até 48 horas dá para tomar o Rejuvelac. Então assim, Rejuvelac pronto. Vamos voltar, porque assim, tem uma mágica também o arroz. O arroz ele é rico em amido. Então o arroz ele gera 3 ciclos de Rejuvelac. Então a gente consegue fazer 3 litros de Rejuvelac com 1 xícara de arroz integral. Então aquele arroz que ficou na peneira quando você coou para colocar na garrafa, a gente vai usar ele de novo para fazer mais 1 litro de Rejuvelac. Então você vai pegar ele que ficou na peneira, você vai lavar ele na água corrente para tirar as impurezas que ficaram, as bactérias. Você vai lavar de novo, bem lavadinho, tira tudo que fica assim no fundo, coloca o arroz lá de novo, completa com mais 4 xícaras de água solarizada ou filtrada, coloca a tampinha e deixa ele lá, porque em 24 horas você vai ter mais 1 litro de Rejuvelac. Aí você vai fazer o mesmo procedimento, vai coar, vai lavar o grão e tal, e vai fazer o último ciclo do arroz. Você vai pegar o arroz, vai lavar de novo, colocar, fechar, mais 24 horas você vai ter o último litro de Rejuvelac que esse arroz permite. Então assim, com 1 xícara de arroz integral, você consegue fazer 3 litros de Rejuvelac para 3 dias. Claro, e quem quer fazer menos litro, por exemplo, eu sou sozinha, não vou tomar 1 litro de Rejuvelac por dia. Faz meia xícara, faz 1/4 de xícara, e sempre nessa proporção, cada xícara, 4 xícaras de água, entendeu? E o Rejuvelac, assim, a gente aqui vai usar ele para fazer o suco, para o suco aplicado ao leite dia, mas você também pode tomar ele no leite dia como você quiser. Para vocês, então, o Rejuvelac, a minha, não sei se é a quarta de manhã, a gente tem uma tomar limão no jejum, para ver como vocês estão medindo. Então, coloca um pouquinho de limão com Rejuvelac. E para ficar ainda melhor, não sei se vocês conhecem o Chora, que é o cozinho digestivo da medicina ayurvédica, que a Conceição também ensina a fazer no site dela, nos livros. Pode fazer a beberagem com limão, Rejuvelac e o Chora, um pozinho. Então é assim. Aí, uma coisa assim, uma dica que eu vou passar para vocês também, porque eu, Larissa, não gosto de desperdiçar alimento e a Conceição também. O arroz que sobrou após o 3º ciclo, a gente pode usar ele sim. Ele é um arroz super rico, não é isso? Ele é super rico em probióticos. Então, assim, não precisa jogar aquele arroz fora. Depois do terceiro ciclo, usa aquele arroz, faz ele no vapor, adiciona ele no preparo do arroz comum. Não joga fora porque é um alimento super rico.
entendeu? Digesto. E super digesto, e ele vai ser pobre em amido, porque durante o processo da fermentação, a fermentação consumiu todo o amido dele. Então, tipo assim, é um arroz maravilhoso, né? Uhum. Então, o Rejuvelac, assim explicando, parece complexo, vocês vão e simples de fazer, é quase que um piloto automático. E é muito interessante porque ele é inclusivo. Se você precisa ter um kefir, precisa ter um missô, precisa ter uma semente de probiótico tipo Biorite ou cápsulas e tal, isso tudo vai excluindo as pessoas, né? Porque tem que comprar, porque é longe, tem trânsito, não tem, e assim a coisa vai se perdendo. Já o Rejuvelac, todo mundo pode fazer, porque todo mundo tem o arroz em casa, ainda que seja um arroz branco. Não é o ideal, mas é o que pode ser feito, então faça. E o mais interessante do Rejuvelac, eu inclusive no ano passado eu ensinei a fazer o queijo, quem esteve aqui no ano passado? Então, eu ensinei a fazer os queijos a partir de sementes germinadas, e o Rejuvelac é a semente para fermentar o queijo. Então assim, é algo que vocês vão ter muito prático no dia a dia de vocês. E uma coisa que é muito, muito interessante é que uma vez que você toma o Rejuvelac, toda a glicemia que está em excesso no teu organismo, ele vai consumir. Então, a função dele não termina na hora que você separa lá a semente e põe na garrafinha. A função dele continua enquanto você der a oportunidade dele estar se nutrindo. E a especialidade dele é se nutrir de açúcares, sejam eles complexos, féculas, amidos, ou simples, como uma frutose ou uma sacarose. Então agora eu vou fazer o suco